Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, Trader do Violino Falando. Estamos aí iniciando mais uma análise de operações, estarei compartilhando com vocês os relatórios do meu dia. Hoje eu vou estar testando aí mais uma vez um novo formato de vídeo e eu já quero pedir para você que já é inscrito no nosso canal, que você deixe aqui nos teus comentários a tua opinião sobre os nossos formatos de vídeo. Se você prefere que a gente inicie aí o vídeo já tocando o violino no começo ou no final, se esse modelo de análise mostrando o relatório, compartilhando com vocês resultados, se é interessante, ou se você prefere eu mostrando especificamente as operações, enfim, eu quero ouvir você para que a gente consiga ter dados aí nas nossas métricas do nosso canal do YouTube, para que possamos entender aí qual é o melhor formato para essa comunidade, tá bom, gente? Lembrando que aqui abaixo vocês vão estar encontrando aí o nosso link do nosso grupo lá do Telegram. Então, aqueles que quiserem se juntar à nossa comunidade, estar interagindo com outros traders, tá? Vocês podem estar entrando no nosso grupo através do link que eu deixei aqui abaixo. E também eu já compartilho com vocês aqui o nosso link da Illustrading junto com o nosso cupom. Nós estamos tendo aí algumas promoções, então, se porventura você tiver interesse em estar conhecendo a Illustrading, seja muito bem-vindo, tire as suas próprias conclusões. Nós estamos aí caminhando para realizar aí o nosso saque, e assim que esse saque ele for realizado, eu farei questão de estar compartilhando com vocês. Pessoal, esse foi o meu resultado do dia, tá? Graças a Deus, o meu dia foi um dia bem rápido. Como vocês podem ver, o meu tempo médio de operações aí foi de 2 minutos. Tive operações que eu consegui sair em segundos, tá? E hoje nós finalizamos aí com um lucro bruto de US$ 931. Conseguimos aí estar atingindo US$ 757 líquido, lembrando que eu estive pagando aí US$ 174 aí de comissão, tá? O nosso fator de lucro ficou em 5,37%. O nosso percentual de operações vencedoras foi de 42%. Observem aqui comigo, apesar que eu tive 7 operações, mas vocês vão perceber, por exemplo, a minha operação eu inicio aí às 10 horas e 33 minutos, encerrando ela às 10 horas e 34 minutos, durou 15 segundos, tá? Foi uma operação aí de venda, mas eu decidi estar encerrando. E em um outro momento eu consegui estar fazendo aí às 10h34, eu consegui estar realizando algumas operações de compra. E vocês vão estar observando algo que eu quero compartilhar com vocês. Percebam o seguinte, apesar que o montante final, tá, é de 69 contratos, eu não abri 69 contratos de uma só vez, tá? Eu abri de 3 em 3, que é uma das estratégias que eu já compartilhei com vocês. Eu não estou entrando já de uma vez com 10, 20, 30 contratos, não estou fazendo isso. Estou buscando sentir o mercado de acordo com o que eu estou vendo, de acordo com a estratégia que eu estou utilizando e com a oportunidade que eu estou presenciando, eu decido ir fazendo aí alguns médios. Tendo em vista, galera, que o médio para trás, tá? Que antigamente a gente só podia fazer 3 médios para trás, a Ilus ela removeu essa regra, então isso está nos dando aí mais flexibilidade para poder estar cada vez mais aí ajustando aí as nossas estratégias, tá? Lembrando que outras mesas proprietárias não permitem que a gente faça aí médio para trás, exemplo Apex, tá? Mas aqui na Ilus Trading, graças a Deus, nós temos aí regras mais flexíveis e isso é excelente. Lembrando, galera, que o médio para trás ele pode ser bom, mas ele pode ser ruim, depende como a gente utiliza. Percebam que nessa operação, apesar de eu ter aberto essa operação aqui com um acumulado de 69 contratos, mas o resultado da minha operação foi de apenas US$ 19. Já a minha próxima operação, galera, percebam o seguinte, tá? A minha próxima operação, eu decido ainda insistir na compra, tá? E eu abro aí 12 contratos no acumulado, tá? E de 3 em 3, tá? 3 vezes 4, então 3, 3, 3 e 3, 3 microcontratos. Mas ao perceber que o mercado ele não estava com a força que eu queria para levar o preço até as regiões que eu fiz as minhas marcações, e eu vou estar compartilhando com vocês, vou estar mostrando para vocês quais análises eu estive realizando hoje no gráfico de uma hora, tá? E isso juntando com o Ishimoku, juntando aqui com o gráfico de range, vou compartilhar isso com vocês, mas percebam que nessa minha segunda operação eu saí com US$ 66. Então, eu não quis perder tempo. Ao perceber que o mercado ele não estava com aquele fluxo que eu queria, eu decidi encerrar a operação e esperar por uma nova entrada. A minha quarta operação, pessoal, que foi aberta aí às 10 horas e 37 minutos, também foi uma operação rápida. Tentei mais uma vez insistir na compra, porém, o mercado ele não fez o movimento que eu queria e mais uma vez eu encerro essa operação com US$ 64. Percebam que mais uma vez, gente, não foi aberto um contrato de 15 contratos de uma só vez. O que foi aberto foi micro contratos. Essa é uma das estratégias que eu estou utilizando e graças a Deus aí os nossos resultados estão mostrando que está dando muito certo, tá? Nesse momento aí eu abro 5 micro operações de 3 contratos, 3 vezes 5, que acumulou 15. Porém, quando eu percebo que o mercado ele não está com o fluxo comprador que eu queria, eu também decido encerrar
a operação bem rápido, saindo aí com 64 dólares. Então percebam que as minhas movimentações, elas estão sendo bem precisas, elas estão sendo bem rápidas. Quando eu percebo que o mercado ele não está realizando aquilo que eu acredito que ele poderia realizar, eu decido sair rápido da operação para não estar maximizando aí as minhas perdas e contribuindo aí para um dia negativo. Então estou sendo bem preciso tanto nas minhas entradas assim como para as minhas saídas. E vamos agora, galera, falar da operação que foi a operação de ouro do dia, né? Essa operação também, ela foi executada ali às 10 horas e 37 minutos, tá? Nós tivemos aí um acumulado de 33 contratos. Mais uma vez, percebam que as aberturas, ó, a primeira operação ela foi aberta aqui na região dos 23.800, 23.825, depois 23.800, 23.825, 23.850, aí volto para os 23.025, tá? Faço um médio para trás aqui nos 23.092, 91, tá? Os 90 era uma região da minha marcação, vou estar compartilhando com vocês, vou mostrar para vocês a região e nessa operação, tá? Esses médios para trás que eu consegui fazer aqui nessas regiões foram médios para trás que foram embasados aí na estratégia que eu utilizo da expansão de range. E essas operações, pessoal, eu consigo levar elas até a região ali dos 23.811. Na região dos 23.811 é a região que eu decido estar saindo, tá? Então eu decido abrir aquelas operações lá nos 23.792, 791, próximo da região dos 790, justamente para poder estar melhorando o meu médio. Então foi uma operação bem rápida, bem objetiva, que me assegurou estar saindo do mercado hoje mais cedo, batendo meta mais cedo, tá? Então foi uma operação bastante precisa. Você aí do outro lado, você pode estar perguntando, poxa, trader do Violino Márcio, na sexta-feira você fez somente 200 dólares, foram 247 dólares que você fez. Gente, cada dia é um novo dia, tá? Vocês vão se lembrar que teve um dia que eu já compartilhei com vocês, um dia esse em que eu cheguei a ficar 1.200 dólares negativo, tá? Mas eu consegui me recuperar e encerrei o meu dia com 77 dólares. Então, no mercado financeiro, a gente precisa aprender a ser flexível, tá? Uma das coisas que eu estou fazendo é flexibilizando aí os meus ganhos, tá? Estou limitando as minhas perdas, estou tomando muito cuidado com as minhas perdas, porém, os meus ganhos eu estou sendo flexível, porque eu sei que vai ter dias em que eu vou conseguir ter excelentes oportunidades e eu preciso aproveitar essas excelentes oportunidades, assim como vai ter dias que vão ser mais desafiadores e mais difíceis do que outros, tá? Então, a gente precisa aí ter essa flexibilidade para ir se ajustando aos diferentes cenários do dia. Nesse caso, percebam que eu decidi insistir mais uma vez na compra ali na minha operação das 10h37 e 47 segundos e consegui fazer um lucro bem legal, um lucro bem bacana, tá? Às 2 horas e 50 minutos, eu decido estar realizando mais uma compra, tá? Eu ia utilizar a mesma estratégia, mas o mercado ele estava muito moroso, então eu decido estar encerrando essa operação, porque eu percebi que o mercado ele poderia de fato estar voltando ali a estar testando ali a região dos 750, tá? E eu decidi estar fazendo essa região, essa venda nos 756, percebam que foi muito próximo ali da região onde eu havia comprado anteriormente, fiz ali 17 dólares e 50 centavos e aí decidi de fato estar encerrando o dia. O nosso fator de lucro ele ficou excelente, ficou muito bacana e agora eu quero mostrar para vocês as regiões do gráfico aonde eu fiz todos os meus estudos, aonde eu analisei ali o gráfico de uma hora, junto com o Ishimoku, junto com o gráfico de range e principalmente, galera, com o contexto e com o fluxo, tá? Tudo isso tem me auxiliado na minha conquista diária dos meus resultados. Pessoal, primeiro vamos falar aí da região dos 790. Se vocês observarem aqui no gráfico de uma hora, vocês já vão perceber logo de cara que foi uma região aonde o mercado ele brigou bastante, tá? O mercado brigou bastante aí nessa região dos 790, tá? Então podem perceber que esse 790 ele se tornou aí uma resistência importante. Era um suporte importante. As minhas operações anteriores de compra, elas foram feitas com base nessa região. O preço ele havia se mantido acima dessa região em algumas ocasiões. Porém, tá? Percebo como foi importante não querer ter sido ganancioso, ter entendido que havia possibilidade de o preço estar voltando e ter encerrado a operação no momento certo. Deem só uma olhada aqui no gráfico de range para vocês verificarem como a minha operação ela foi rápida e precisa. Olhem comigo aqui no gráfico de range, se vocês forem observar, tá? Olha que interessante, ó. No gráfico de range, a região que eu estive trabalhando, gente, foi essa região aqui, ó. Essa foi a região que eu estive trabalhando, tá? Vejam que essa região aqui foi a região da abertura, tá? Então eu consegui pegar rapidamente este movimento, comprando aqui da região dos 791,
usando como base, tá, a minha região de estudo, e eu consegui estar levando o preço justamente para a região aqui dos 808, consegui sair ainda um pouco mais acima, mas eu sabia que essa região aqui dos 808 é uma região muito brigada, muito difícil. No Ishimoku, quando a gente identifica aqui essas regiões da nuvem, tá, da extremidade da nuvem, são regiões que a gente precisa ter bastante cuidado, precisamos analisar a questão do contexto do dia, precisamos identificar como está sendo aí a precificação das ações, sempre na abertura às 10h30. Eu gosto de fazer aí o congelamento da caixinha da Nasdaq, justamente para poder entender como é que o mercado acionário americano está se comportando. Então percebam que foi uma operação bem técnica, bem objetiva, porém, se eu tivesse sido ganancioso e tivesse permanecido nessa operação por mais tempo, olha o que o mercado fez. O mercado ele simplesmente ele volta contra mim, tá? E teria me estopado se eu não tivesse saído rápido dessa operação, talvez eu tivesse passado bastante calor. Então eu consegui ser bem preciso e principalmente respeitando aí a minha região dos 790. Percebam que nesse momento, ó, o mercado entrou um fluxo comprador bem significativo, ele passou aí mais uma vez aí da região dos 790. Nesse caso, se o preço aqui realmente houver um volume comprador significativo, ele pode estar levando mais uma vez aqui o preço até a região dos 808, tá? Se não, os vendedores vão bater nessa região e vão estar derrubando aí o preço mais uma vez. Galera, no mercado existem padrões, tá? Existem diversos padrões e nós devemos estar atentos a esses padrões e devemos ter os nossos padrões favoritos. E a gente deve respeitar isso e colocar no nosso plano de trader, tá? Então, uma das coisas que eu tenho buscado seguir ferrenhamente, apesar que existe infelizmente alguns dias que a gente comete, perdão, algumas barberagens, que a gente faz algumas coisas erradas, tá? Mas uma das coisas que eu tenho buscado focar é em seguir esses padrões de estudo. Porque esses padrões de estudo são as minhas regiões de referência, tá? Vamos voltar lá para o gráfico de uma hora, só para me mostrar para vocês algo, que é a região ali dos 829, tá? Para vocês verem como o preço reagiu quando ele chegou nessa região. 829, vamos arredondar aí para os 830, porque a gente sabe aqui que nos 830, tá? É uma das informações que a Latos ela ensina, é uma das estratégias que ela compartilha com a galera que opera no mercado americano, é que a região dos 30, a região dos 50, a região dos 70 são regiões brigadas, são regiões para a gente prestar atenção. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na região aqui do gráfico de uma hora, justamente visualizando aí esses 829 para vocês poderem entender um pouco como se dá, como funciona um pouquinho aí, uma parcelinha das estratégias aí do Ishimoku. Vejam o seguinte, pessoal. Olha que interessante. Hoje mais cedo, percebam que nós temos aqui ó, um pavio do gráfico de uma hora que ele vai chegar muito próximo aqui da região dos 829, tá? Hoje mais cedo, o Ishimoku, a Tekken-sen, ela estava me mostrando justamente esse ponto dos 829. Então foi muito interessante, porque quando o preço chega nos 829, os vendedores eles entram de uma forma bem ferrenha e através do fluxo eu consegui estar vendo justamente o momento exato que a galera entrou. Nesse momento aqui, o preço ele está acima da minha região de referência, que é os 790, tá? Se o fluxo ele continuar batendo e o preço permanecer acima da região dos 800, existe uma forte possibilidade, tá? De os compradores empurrarem aqui o preço até os 823, podendo sim, mais uma vez, ir buscar os 829. Galera, o bacana desse indicador Ishimoku é que a gente consegue estar trabalhando ele e utilizando ele de várias formas. Se vocês forem atrás de pesquisar, de estudar, vocês vão ver que existem vários livros falando acerca desse indicador. É claro, gente, que cada trader tem sua forma de operar. Eu tenho a minha, eu tenho certeza que você aí do outro lado tem a sua. Agora o que nós precisamos fazer é ser fiéis à nossa forma de operar, ao nosso plano de trader. Gente, eu encerro por aqui, tá? Agradecendo a você que esteve comigo aqui até o presente momento, tá? Compartilha comigo o que foi que você achou deste formato de vídeo. Eu preciso, gente, estar fazendo essas alternâncias nesses formatos de vídeo para poder estar cada vez mais identificando o gosto de vocês, qual o tipo de vídeo que vocês conseguem estar comigo por mais tempo, qual o tipo de modelo de vídeo que, infelizmente, a retenção de vocês não é tão boa, porque eu preciso estar equilibrando as informações que eu passo para conseguir ter uma melhor eficiência aqui nos meus registros de trader, tá? Então, mais uma vez, eu te agradeço por aquele que permaneceu comigo até aqui e que Deus ele continue aí nos iluminando, nos abençoando e que os nossos dias possam ser dias abençoados por Deus e que a gente consiga aí estar sempre reconhecendo as nossas limitações. Gente, até a próxima, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.